Olá pessoal, tudo bem? Professor Eric aqui novamente. E hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês a respeito da fanpage e a importância dela para os negócios e para as empresas. A primeira coisa que a gente precisa saber de forma muito clara é que o Facebook leva muito a sério essa questão do que é um perfil pessoal, o que é uma fanpage, o que é um grupo e aí por diante. Então, não é recomendado que empresas utilizem perfis pessoais. Eu sei que houve um momento onde muita gente criava os seus perfis com perfis pessoais, porque era possível, era fácil você adicionar 4.000 pessoas lá e transformar ele numa página, você já começava uma página com 4.000 seguidores. Sim, tem relatos de pessoas que ainda conseguem, ainda fazem isso nos dias de hoje, mas não é algo que funciona muito bem ou algo que eu recomendaria, sem sombra de dúvidas, para que vocês façam. Por quê? O Facebook ele pode, e está dentro ali das diretrizes do Facebook, deletar a qualquer momento um perfil que esteja fora dos seus padrões. Então, um perfil de empresa que esteja usando um perfil pessoal para fazer negócios, se ele recebe uma denúncia ou se ele percebe isso, ele pode ir lá e remover esse seu perfil sem dever nada para você. Então, entendam isso muito bem. E por que a gente precisa criar fanpages para as marcas, fanpages para empresas? Porque a gente vai passar a ter métricas, coisa que a gente não tem dentro do perfil pessoal. A gente tem um número limitado de amigos dentro do perfil pessoal. Isso não acontece na questão de fãs para uma fanpage. Inclusive também poder fazer anúncios patrocinados que a gente não consegue a partir de um perfil pessoal. E esse, sem dúvida, aí seria o principal ponto do porquê a gente precisa ter esse perfil, essa fanpage para as empresas e para os negócios. Mas agora a gente vai ver um pouquinho na prática como é que isso funciona dentro do Facebook. Já adianto aqui para vocês que pode mudar um pouquinho esse layout dependendo do momento que vocês estejam vendo esse vídeo. Mensalmente a gente tem um botão novo, uma novidade, um layout novo, mas de modo geral, essas coisas que eu vou mostrar para vocês costumam ficar de forma semelhante. Qualquer dúvida é só mandar uma mensagem que eu sempre estou à disposição para poder dar uma forcinha no que eu puder. Vamos para a prática então. Bom, pessoal, vamos para a prática então. Eu sei que para alguns isso aqui pode ser bem óbvio, mas a gente precisa ver certinho, tem bastante detalhe na criação de uma fanpage. Então, entrando no seu Facebook, aqui no canto superior direito, você tem aqui gerenciar as suas páginas ou ver mais. Clicando no ver mais, vai aparecer todas as páginas que você tem algum tipo de função administrativa e aqui no topo também esse botãozinho criar uma página. Vamos começar clicando nele. Então, a partir desse momento, a gente pode iniciar a criação de uma fanpage. Momento então, pessoal, a gente precisa selecionar se o nosso negócio ele é um negócio ou marca, ou uma comunidade ou figura pública. Isso vai mudar, além da categoria, a facilidade da sua página ser encontrada e tudo mais, também alguns detalhes, como por exemplo, dentro do sobre, em um negócio ou marca, você pode ter a opção de colocar o horário de atendimento. Se você abre de segunda a sexta, quais são os horários e aí por diante. Essa forma como é montado a sua página, ela vai mudar de opção para opção. Então a nossa vai ser aqui um negócio. Então eu vou selecionar a primeira coisa, vai ser o nome da minha página, eu vou utilizar teste 01 e a categoria educação. Com isso tudo selecionado, é só clicar em continuar. Na sequência ele solicita para nós aqui uma foto de perfil e também uma foto de capa. Se você já tiver tudo bem, senão a gente pula e pode adicionar ela num segundo momento. Aqui ó, a gente pode adicionar uma capa, simplesmente selecionando aqui em cima, adicionar uma capa e carregar essa imagem, e a mesma coisa aqui para o nosso avatar, para a imagem. E aqui um botãozinho. A gente vai ver isso na sequência. Uma coisa importante a gente analisar é que, por enquanto, nós não temos uma URL. Essa é a URL bem longa aqui, que não é legal, não é uma URL certa para a gente poder apresentar para os nossos clientes. Isso a gente vai arrumar como? Então a gente tem aqui a página inicial, evento, avaliações, a gente vai clicar em sobre, e dentro do sobre nós temos aqui como fazer essas edições. Esse primeiro nome, o teste 01, é o nome da página, mas não é a URL da página. Eu posso editar, eu posso mudar ele, esse nome ele pode ser alterado, vezes sim, vezes não, isso é muito relativo, né? Cada caso é um caso. Eu vou tentar mudar aqui para teste 02. Solicitei ele aqui, ó, ele vai me dizer que ela vai para análise. Essa análise ela pode ser humana ou não, isso também a gente não tem essa informação, e logo eu devo receber uma resposta. Então, por enquanto, ele ainda está aqui com o nome teste 01.
Ó, aqui chegou a notificação, sua solicitação de alteração de nome da página foi aprovada. Por quê? Porque era uma alteração simples, era de 01 para 02. Se fosse algo mais complexo, se eu precisasse adicionar um segundo nome, pode ser que eu tivesse problemas. Isso por quê? Porque é uma forma protecionista ali do Facebook evitar que pessoas façam páginas, adicionem diversas pessoas e depois troquem o nome, troquem o tema, enganando os seus fãs. Aqui embaixo a gente tem um nome de usuário. E esse nome de usuário ele é realmente ali a URL. E para criar essa URL, a gente precisa adicionar ela aqui. Ó. Então, adicionando o teste já foi utilizado. Teste 02 já foi utilizado também. 0299, esse aqui está liberado. Clicando no botão criar usuário, ele vai fazer uma solicitação. Pode ser aceito ou não. Eu já tive casos que eu precisei ter pelo menos 25 fãs na minha página. Eu já tive casos que 25 fãs não foram suficientes. Além dos 25 fãs, eu precisei ter mais um administrador. Eu tive casos que, além de tudo isso, eu tive que ter foto na capa, tive que ter foto no avatar, conteúdo já postado sobre completinho. E eu tive casos no qual eu simplesmente cliquei e ele aceitou. Isso não existe uma lei pronta. E olha ali, ó, tudo pronto, ele aceitou a minha URL. Então, a partir de agora, eu posso utilizar a URL que nós criamos e colocar facebook.com/ essa URL. Vou mostrar aqui para vocês. Então, ó, dentro do nome de usuário é teste0299, estou copiando ele aqui. Então, facebook.com/ eu apago o que tem ali, teste0299. Ao dar um Enter, ele vai abrir o meu perfil. Muito engraçado ele ter liberado isso de primeira, mas já teve vários casos no qual não consegui, então a gente precisa fazer aquilo que eu falei anteriormente. Certo, pessoal? Aqui então, pessoal, no sobre, nós precisamos dar bastante atenção, porque é o espaço que realmente ali vai vender a sua marca, vai passar as informações e vai levar aquela pessoa que está lendo a tomar a decisão de fazer um negócio com você ou não. Então, primeiro a gente tem ali no geral, né, aquilo que a gente já viu, mas nós podemos inserir um telefone, aqui a gente pode inserir um e-mail de contato, um link para o seu website e aí por diante. E temos essa área aqui também onde a gente pode colocar um pouco da história da empresa, uma foto da equipe, uma foto da fachada e aí por diante. É importante que seja muito bem preenchido sobre que as pessoas que acessam o perfil e precisam te encontrar, eles vão vir aqui em busca de informações do seu contato. Então lembrem de deixar muito bem preenchida essa área, tá legal? Ainda dentro da fanpage, essa opção aqui de adicionar um botão. Então eu posso clicar aqui e eu vou poder adicionar um botão que vai ser uma call to action, uma chamada para ação. Um botão onde a gente leva o nosso fã, a pessoa que está acessando a nossa página, para uma determinada ação que faça sentido para nós, seja ela um cadastro, acesso ao website e por diante. Então clicando nele a gente pode escolher aqui, ó, fazer uma reserva, entrar em contato, saber mais e por diante. O que nós vamos fazer vai ser aqui para entrar em contato. Posso escolher se vai ser um fale conosco, enviar uma mensagem. Esse é o texto só do botão, tá? E depois a gente vai inserir a URL. Então, fale conosco. Agora nessa opção eu tenho aqui embaixo link do site, onde eu adiciono a URL do meu website, onde eu quero que essa pessoa fale comigo. Então, clicando nele, eu posso simplesmente aqui, ó, www. O nome do meu site, o link do site.com.br. Isso aqui seria a URL do site da sua marca. Ao clicar em salvar, concluir, eu já tenho o meu botão pronto e funcionando, seja ele aqui qual das opções que nós escolhemos. Então, caso a gente já tenha completado todo o nosso sobre, adicionado as imagens, a capa e aí por diante, a gente precisa começar a pensar um pouquinho nas configurações ali mais densas dentro da nossa fanpage. Então, a gente vai começar aprendendo a adicionar mais funções administrativas. A primeira coisa, então, a gente vira aqui, ó, no topo, em configurações. Dentro de configurações, nós acessamos aqui no lado esquerdo funções administrativas. Clicando em funções administrativas, nós teremos essa tela aqui, onde a gente pode adicionar um administrador, editor, moderador e aí por diante. Anunciante,
analista. Então, o que que isso muda, pessoal, e o que que é tão importante? Pensem que sempre que você adiciona um administrador, você precisa confiar 100% nessa pessoa. Por quê? Porque ele vai ter o mesmo nível de poder seu que criou a página. Então, se ele quiser remover você de administrador, ele vai ser o único administrador e ficar com aquela fanpage para ele. Então, dê preferência para usar editor, porque o editor não pode remover um administrador e tem quase todas as outras funções administrativas, tá? Caso seja alguém de sua confiança, um sócio ou aí por diante, aí você pode trabalhar com o administrador com tranquilidade. Então aqui você vai adicionar o nome da pessoa ou o e-mail, você clica em adicionar e ele vai fazer o convite para essa pessoa e ela passa a aparecer aqui nessa parte de baixo, dentro das funções administrativas, a partir do momento que ela aceitou o seu convite. Ainda dentro de configurações, pessoal, a gente tem várias outras coisas importantes aqui para configurar. Claro que a gente não vai ter como passar uma por uma, é muito denso, mas vocês vão poder analisar isso por si. Aqui em geral, a gente tem uma que é importante, que é a visibilidade da página. Então, se eu estou criando uma página ou fazendo algumas mudanças importantes, eu tenho aqui, ó, tirar página do ar. Isso aqui, o que que acontece? Minha página continua online para mim, ou para os outros administradores, mas não é visível para o público. Então, em casos que a empresa é descontinuada, em vez de deletar a página, você pode fazer isso, ou simplesmente para fazer alterações. Agora a gente vai ver mensagens. Em mensagens, a gente pode colocar aqui, ó, uma mensagem de saudação. Isso aqui serve para quê? Sempre que alguém enviar uma mensagem para nós, ela vai receber essa resposta automática. E aqui já coloca até o nome da pessoa na resposta dela. A gente tem essa mensagem padrão que eu selecionei aqui, ela já é uma automática, ou a gente pode simplesmente selecionar aqui e alterar para a mensagem que nós quisermos, que faça algum sentido para a nossa página. Então, ó, muito obrigado pelo seu contato e aí por diante. O que fizer sentido para nós nesse momento. Ainda dentro de configurações, a gente pode ver aqui em notificação, aqui é a forma que nós receberemos as notificações da página, sempre que receber uma mensagem, sempre que tiver alguma interação. Nós podemos configurar aqui a conexão com o Instagram, conexão com o WhatsApp e aí por diante. Aqui em configurações, então, a gente pode fazer essa conexão com o Insta que vai permitir que aqui em caixa de entrada eu responda a mensagens que eu recebi lá no Instagram. Então, nesse ponto aqui, ó, de caixa de entrada, ele passa a ser um ambiente único onde eu posso responder dentro das minhas campanhas. Então, tem muitas campanhas que são interligadas. O mesmo material que está saindo no Facebook está saindo adaptado ali para o Instagram. E eu vou, em vez de ter que usar as duas plataformas, eu vou poder usar essa área aqui para executar as minhas respostas, as minhas interações com o público-alvo, com os nossos consumidores. Agora vamos dar uma olhadinha em informações. Aqui dentro de informações, a gente não vai ter uma quantidade de dado agora. Por quê? Porque aqui são os dados de interações do nosso público-alvo com a página. Quantas curtidas tiveram nas publicações, quantas publicações nos últimos momentos e aí por diante. Então é por isso que ele vai estar bem limpo nesse momento, tá? Mas é aqui que a gente consegue analisar isso. Seguidores, os últimos anúncios, quais são os costumes, os horários que as pessoas estão mais disponíveis. Tudo isso como a gente já teve a oportunidade de ver em outros momentos. Então aqui já para finalizar, pessoal, eu queria mostrar para vocês, quando a gente fala de campanha, é muito importante que a gente faça o agendamento dessas publicações. E hoje nós temos esse link aqui, ó, Facebook Studio, que ele permite a gente fazer o agendamento, tanto para o Facebook quanto para o Instagram. Eu sei, eu já utilizei muito, em um primeiro momento, o Facebook permitia, ele sempre permitiu que a gente fizesse o nosso agendamento ali das publicações. Porém, o Instagram não permitia. Então aqui nesse topo, ó, eu estou selecionado o Face, mas eu também tenho a opção do Insta. Ó. Vou clicar aqui, eu acessando o Insta, eu vou poder fazer também o agendamento das minhas publicações lá. Ele vai ficar aqui disponível para minhas páginas na qual eu tenho alguma função administrativa, e a partir daqui eu posso ter esses dados, tanto de algumas informações das métricas, quanto da criação de publicações. Então, ó, clicando aqui, ó, criar publicação, eu estaria criando uma publicação para o Face, que pode sair na hora ou ser agendado. Ou selecionando aqui o Instagram, mesma coisa, criar publicação. Só que o que, que muda aqui? Ó, no Insta eu posso fazer feed do Insta e IGTV. E, infelizmente, ele ainda não tem a opção de eu fazer essa publicação para o Stories. Se eu quiser fazer ele para o Stories, eu vou precisar de uma ferramenta terceira,
que faça isso. Normalmente elas têm um custo mensal e aí por diante. Para o Stories realmente ele ainda não faz. Como é uma novidade, ele foi lançado recente, eu penso que logo vai estar disponível. É importante a gente dar uma olhada aqui, ó, ele tem informações e atividades também. E aqui nessa área, ele vai nos dar aquelas mesmas métricas que estão disponíveis lá no Instagram. O que muda aqui? É uma forma melhor de ver. Ele continua sendo limitado ali aos últimos 15 dias, conforme é o Insta hoje. Se você tem essa ferramenta terceira, como eu falei antes, você vai ter dados históricos de um prazo maior no Insta. Caso contrário, é só isso mesmo. Ele acaba sendo um pouquinho limitado. Mas é uma forma mais gostosa de ver aqui, melhor do que no celular, no meu ponto de vista. Sem dúvida, é uma ferramenta muito importante, porque a gente consegue pensar nessas nossas campanhas de uma forma mais prévia, programar todas essas postagens e ter essa tranquilidade delas saírem exatamente no momento que a gente quer, sem ter a necessidade de ir lá soltar essas publicações diretamente a partir do celular ou do computador. Então, minha sugestão é que vocês sempre preparem e deixem tudo pronto aqui no Facebook Studio para que saia as suas publicações agendadas, tá, pessoal? Então, por hoje é só. A gente, na sequência, vai conversar ainda mais sobre os anúncios, só que a partir desse momento vai ser lá no gerenciador de anúncios, pois a gente já sabe como criar uma fanpage, como programar ela e deixar ela pronta para a gente poder fazer um bom trabalho agora com os anúncios. Grande abraço, pessoal. Até mais.